à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa por ter aceito realizar esta e outras iniciativas que temos vindo a realizar sobre esta temática, e também, é claro, agradecer à nova Center on Business and Human Rights and the Environment e à professora Claire Bright. Eu queria só dizer aqui umas palavras iniciais antes de começarmos com o tema que nos ocupa aqui hoje. Nós temos vindo, não só porque trabalhamos também bastante para clientes internacionais que investem em Portugal, como temos muito contacto com outras jurisdições, temos vindo a assistir cada vez mais a um enfoque nesta matéria do due diligence, e temos vindo a perceber que existe aqui ainda uma diferença entre o setor empresarial português e de outras jurisdições, especialmente das jurisdições com as quais Portugal tem as suas principais relações económicas nos países europeus. Nós sabemos todos quão importante é falarmos a mesma linguagem, quer com os nossos clientes, quer com os nossos fornecedores, e como vão poder ver nas apresentações que vamos ter em seguida, existem aqui um conjunto de novidades que algumas das vossas empresas já têm vindo a lidar enquanto, por exemplo, fornecedoras de grandes grupos franceses ou de grandes grupos alemães, mas que ainda há aqui um espaço bastante grande para progressão no que diz respeito não apenas ao estabelecimento de procedimentos internos que acautelem estas preocupações, que vamos já ver em seguida que tipo de procedimentos é que estamos a falar, mas, sobretudo, o que se torna mais evidente é também saber falar o mesmo tipo de linguagem com estas pessoas. Sabemos quão importante isso é nas relações empresariais, as pessoas saberem utilizar o mesmo tipo de conceitos e saber utilizar o mesmo tipo de linguagem para o sucesso dessas relações empresariais, não só para o seu início, mas também para a sua continuação e alargamento. E é precisamente nesse âmbito que se têm desenvolvido estas parcerias com a Câmara de Comércio, por forma a tentar fechar este gap que possa existir com as outras jurisdições, que não só podem ter outros meios para, no fundo, estudar este tema e disseminar o conhecimento pelas empresas, mas que, sobretudo, até já alguns destes países já têm legislação que, em certa parte, pelo menos, já vem adiantar algumas destas preocupações. Ou seja, há países em que esta discussão e esta conversa já existe há bastante tempo e nos quais já existem regras expressas com estas exigências e sobre esta problemática. E é precisamente esse comboio que nós temos de apanhar para nos prepararmos para aquelas que possam vir a ser as novidades em termos de regulação, de harmonização a nível europeu, que mesmo que o universo de empresas diretamente abrangidas em Portugal não seja tão significativo como noutros países, porque haverá aqui certamente um limiar para a dimensão das empresas a que estas exigências se venham a aplicar, mas enquanto fornecedores dessas grandes empresas europeias a quem essa legislação certamente se aplicará diretamente, teremos que cumprir os mínimos de exigência no que diz respeito à determinação do nível de impacto que temos em vários dos fatores tradicionalmente hoje em dia conhecidos como ESG, em que se incluem também a preocupação com os direitos humanos. Era esta a minha mensagem inicial. Queria de novo agradecer a presença de todos
E passo então para a minha colega Inês Crespim, que vai iniciar aqui a apresentação. Obrigado. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara de Comércio pelo convite e também a todos os presentes. É um gosto estar aqui. Falaremos hoje, como já foi referido, sobre os desafios que existem na due diligence na sustentabilidade. Em primeiro lugar, é importante perceber o que é due diligence na sustentabilidade. O conceito de due diligence já é normal no setor empresarial. De forma muito abrangente, normalmente nós pensamos na due diligence no mundo empresarial como a avaliação de uma determinada situação para a empresa, qual é o impacto que uma situação pode ter na empresa, quais são os riscos, como é que poderá afetar o valor da minha empresa. Também é muito normal no âmbito transacional, fazemos uma avaliação, um processo de due diligence a uma empresa que queremos adquirir e percebemos quais são os riscos que podem existir nessa empresa e como poderemos mitigá-los. A due diligence na sustentabilidade é o raciocínio contrário. Portanto, no mundo empresarial estamos habituados a pensar num processo de due diligence de fora para dentro, como é que uma determinada situação afeta a minha empresa. A due diligence na sustentabilidade é o oposto. Como é que a minha empresa pode afetar os direitos humanos e o ambiente? É um raciocínio de dentro para fora. Este é um processo, a implementação de um processo de due diligence de direitos humanos e ambiente, da forma que nos estamos a falar, tem uma importância cada vez maior. Porque, como falaremos mais ao longo desta sessão, está a haver um movimento legislativo no sentido de tornar obrigatório para as grandes empresas a implementação de processos de due diligence de direitos humanos e ambiente, não só quanto às suas próprias operações, mas também quanto ao seu grupo e ainda quanto aos seus fornecedores. Ou seja, de acordo com estas regras, as empresas deverão identificar e avaliar quais são os impactos que podem ter para os direitos humanos e para o ambiente com a sua atividade, quais são os riscos que isto coloca, fazer uma avaliação dos riscos e tomar medidas para, caso os impactos sejam potenciais, prevenir, não sendo possível, mitigar estes impactos, se forem reais, cessá-los, não sendo possível, mitigá-los. E ainda, em determinadas situações, remediar e compensar. Mas não o farão só quanto às suas operações, como eu disse, também deverão fazer quanto aos seus fornecedores, ou seja, deverão identificar e avaliar quais são os impactos que os seus fornecedores podem ter nos direitos humanos e no ambiente. Este processo de diligência de vida tem mais alguns passos, falaremos sobre este processo com mais calma um bocadinho mais à frente. Mas, como já podemos perceber, a implementação deste processo, acima de tudo, a não implementação de um processo de due diligence, para as empresas obrigadas, tem vários riscos. Tem um risco regulatório, tem, em determinadas situações, um risco de contencioso e pode trazer grandes danos reputacionais, principalmente para grandes empresas. Só que estes riscos não são só para as empresas que são obrigadas por estas regras. Existe também um risco para os fornecedores, um impacto indireto para os fornecedores das empresas que são obrigadas. Porque se eu sou uma empresa que tem que implementar um processo de diligência de vida relativamente aos fornecedores, naturalmente o meu primeiro passo será dirigir-me ao meu fornecedor e perguntar: já implementam este processo de diligência de vida? O que é que tem, quais são as medidas que têm em vigor para identificar e avaliar os impactos que podem ter nos direitos humanos e no ambiente? E para prevenir, cessar ou mitigar estes impactos? Conseguem prová-lo? Têm processos escritos, processos implementados para poderem provar que fazem isso? As empresas que efetivamente puderem responder que sim, que já implementam estes processos de diligência de vida, terão uma vantagem competitiva. São mais confiáveis, trazem um menor custo para a empresa que quiser implementar o processo de diligência de vida, porque se eu estou a implementar relativamente ao meu fornecedor que já tem esse processo implementado, será um menor custo para mim, e ainda tem um risco menor. As empresas que não o fizerem e que não implementarem este processo a tempo poderão eventualmente ser um risco para os seus clientes, porque se eu posso ser responsabilizada pelos impactos que os meus fornecedores estão a causar, se os meus fornecedores não conseguirem mostrar que têm estes processos implementados, eu poderei fazer aqui uma avaliação se pretendo ou não manter este fornecedor. Portanto, existe aqui um risco de perda de negócio para as empresas que não implementarem estes processos a tempo. Além disso, é importante referir que
há grandes empresas que já são neste momento obrigadas a implementar processos de due diligence, tendo em conta legislações, acima de tudo, da União Europeia, nacionais, mas também há empresas que o estão a fazer voluntariamente. Além disso, as empresas que forem de países onde as grandes empresas já são obrigadas a implementar esses processos, muito provavelmente já se encontram a implementar esses processos também. Portanto, estas regras, como falaremos mais tarde, irão aplicar-se a todas as grandes empresas da União Europeia e as empresas desses países que já neste momento já estão em vigor, se já estão a implementar estes processos, têm uma vantagem competitiva. E mais uma vez, é importante referir, existe um risco de perda de negócio, existe um risco de perda de clientes porque as empresas terão em consideração os processos de diligência devida na escolha dos fornecedores. Além disso, também vendo a questão pela positiva, existem oportunidades para as empresas na implementação de processos de diligência devida. Primeiro, os stakeholders estão cada vez mais exigentes. Existe uma maior intolerância a práticas prejudiciais para o ambiente e direitos humanos. Isto é muito relevante, principalmente para a questão reputacional. Não só para as próprias empresas, porque haver uma divulgação de um dano para o ambiente ou para os direitos humanos é prejudicial para a empresa, mas também com quem se relaciona, porque as questões reputacionais também têm a ver com quem é que nos relacionamos, quem são os nossos fornecedores. E, hoje em dia, com a difusão de informação, esta questão é cada vez mais importante, principalmente para as grandes empresas. E se eu quero ser um fornecedor de uma grande empresa, terei que ter estas questões em consideração. Além disso, há uma recompensa e uma valorização de empresas que adotam práticas positivas, seja para a atração de clientes e consumidores, seja para a atração de investidores, seja para o recrutamento e retenção de talento, porque as gerações mais jovens cada vez mais procuram um propósito na sua atuação. E procuram empresas que tenham um propósito. Além disso, é uma forma de aceder a financiamento a melhores condições, financiamento sustentável. Tem havido enormemente nos últimos anos. Deixamos aqui alguns valores para poderem ter noção do impacto que o financiamento sustentável tem. E, por último, está neste momento a haver uma alteração das cadeias de valor. Os impactos causados pela pandemia e agora também pela guerra, estão a haver disrupções de estoque, há dificuldades no fornecimento de produtos e matérias-primas, houve durante a pandemia fecho de mercados e não se conseguia aceder a determinadas matérias-primas e está a haver uma reconfiguração das cadeias de valor. Há várias empresas que preferem cadeias de valor mais simples e mais próximas. E existem outros critérios para além do preço que contam. A confiança que se pode ter no fornecedor acima de tudo, seja porque realmente confiamos que nos vai fornecer o material que precisamos, mas também por questões reputacionais e ainda este risco ESG. Entrando em vigor estas regras de due diligence e tendo em conta que os fornecedores podem ser um risco para os seus clientes se não implementarem processos de due diligence, o cumprimento destas regras mostram que uma empresa é confiável, representa um menor risco e pode ser usado como uma vantagem competitiva, como um dos fatores negociais para poder aproveitar esta reconfiguração das cadeias de valor. Passo agora a palavra à professora Claire Wright para falar dos desenvolvimentos legislativos sobre este tema. Muito obrigada, Inês, e queria também agradecer à Câmara de Comércio pelo convite, pela MJ e também todos os presentes. É um prazer estar aqui hoje. Então, o conceito de due diligence a que nós referimos hoje foi introduzido pelos princípios orientadores das Nações Unidas, os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, que são, a nível internacional, o instrumento-chave. Foram adotados por unanimidade pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em 2011 e são um conjunto de recomendações às empresas e aos Estados para promover o respeito pelos direitos humanos no contexto da atividade empresarial. Os princípios orientadores são estruturados em 3 pilares, como podemos ver no slide. O dever do Estado de proteger os direitos humanos, a responsabilidade das empresas em respeitar os direitos humanos e a necessidade de que existam mecanismos adequados de reparação eficazes em caso de violação dos direitos humanos pelas empresas
para garantir o acesso à reparação. São 14 os princípios relativos à responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos. Prevê que as empresas devem abster de infringir os direitos humanos das pessoas e enfrentar os impactos adversos com que estão envolvidos. Esta responsabilidade aplica-se a todas as empresas, onde quer que operem e independentemente do seu tamanho, sector, contexto operacional e estrutura. Esta responsabilidade existe também para além do cumprimento das leis e dos regulamentos nacionais e refere-se aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, que incluem, no mínimo, a Carta Internacional dos Direitos Humanos e os princípios estabelecidos na Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Os princípios orientadores esclarecem que, para cumprirem a sua responsabilidade, as empresas precisam de conhecer e mostrar que respeitam os direitos humanos. E o conceito de due diligence é fundamental aqui, nesse aspecto. Consiste num conjunto de processos que todas as empresas devem implementar a fim de identificar, de prevenir, de mitigar e de prestar contas da forma como abordam os impactos adversos que podem ter nas suas atividades, mas também nas suas cadeias de valor para os direitos humanos. E agora vou passar a palavra à Inês para falar um pouco mais também dos elementos deste conceito. Bom, já expliquei um pouco o que é diligência devida no conceito de sustentabilidade. As empresas, de forma a identificar, prevenir, mitigar e responsabilizar-se pela forma como são abordados os impactos adversos em matéria de direitos humanos, devem implementar estes processos. Conforme foi referido, este processo de diligência devida foi introduzido pelos princípios orientadores relativamente aos direitos humanos, mas estes princípios orientadores estiveram na base de outras legislações, desenvolvimentos legislativos e também de regras de soft law, e foram alargados também ao ambiente e ao clima. Por isso, quando falamos aqui em diligência devida, referimos a direitos humanos e também ao ambiente. O processo de diligência devida deve seguir 4 passos. Primeiro, identificar e avaliar os impactos negativos que pode ter nos direitos humanos e no ambiente. Esses impactos podem ser potenciais e efetivos. Segundo, atuar perante os resultados. Sendo identificado um impacto, sendo avaliado qual é o risco que existe, deverão ser tomadas medidas para prevenir ou atenuar os efeitos negativos potenciais, ou, sendo reais, tentar cessá-los, não sendo possível, mitigá-los. Além disso, deve-se implementar um processo de monitorização. Deve ser avaliada qual é a eficácia das medidas que foram tomadas, se as medidas tomadas para prevenir, cessar e mitigar estão efetivamente a funcionar. E, por fim, comunicação e reporte. É expectável que as empresas comuniquem a forma como estão a cumprir e a implementar os processos de diligência devida. Este é um processo contínuo, não deve ser feito apenas uma vez, deve ser feito continuamente e com uma revisão periódica e sempre que necessário. Por exemplo, se for introduzido um novo produto ou se for iniciado negócio numa nova localização, é justificado fazer este processo de diligência devida, ainda que tenha sido feito há pouco tempo. Além disso, não é esperado que as empresas implementem esse processo de diligência devida da mesma forma. Devem seguir critérios de proporcionalidade. É esperado que as grandes empresas implementem processos mais complexos do que as pequenas empresas e as pequenas e médias empresas, principalmente as microempresas. É esperado pelos princípios orientadores que ambas implementem, mas numa dimensão completamente diferente, uma complexidade completamente diferente. Além disso, estes processos devem ter em conta a gravidade dos potenciais impactos, ou seja, primeiro, se a empresa potencialmente poderá
ter um risco maior ou menor para os direitos humanos ou o ambiente. Uma empresa que atua num setor que seja muito poluente, por exemplo, deve adaptar os seus processos de diligência de vida neste sentido e fazer uma maior monitorização dos impactos ambientais que possa causar. E, além disso, as empresas devem fazer uma priorização. Quais são os impactos, quais são os setores que existe um maior risco de causar impactos, quais são os impactos que podem haver com mais gravidade e que afetem mais pessoas, e devem dar prioridade a estes relativamente aos outros e saber justificar porque é que fizeram esta priorização. Além disso, os processos de diligência de vida dependem da natureza e o contexto das operações. Já referi o setor de atividade, a localização, existem vários critérios que farão depender este processo de diligência de vida. É importante também referir que isto é uma obrigação de meios. Não é esperado que as empresas consigam evitar todo e qualquer impacto nos direitos humanos e no ambiente relacionado com as suas atividades. O que é esperado é que façam tudo ao seu alcance para evitar estes impactos, que tenham estes processos para identificar os impactos que possam existir, para que possam agir antes que esses impactos ocorram, preferencialmente, o mais cedo possível, mas mesmo sendo depois que consigam agir para tentar cessar ou mitigar os impactos. Conforme já referi, Sim. Conforme já referi, o conceito de diligência de vida foi inicialmente introduzido pelos princípios orientadores, foi mais tarde adotado em outras legislações. Temos aqui algumas, queria só acrescentar aqui que existem já regras de reporte a nível europeu relativamente a que as empresas têm que reportar como é que adotam este processo de diligência de vida. Temos o SFDR, relativamente a empresas do setor financeiro, e temos agora, muito recentemente, a CSRD, que é uma diretiva que foi aprovada há 2 semanas, que se aplica a grandes empresas europeias, algumas grandes empresas fora da União Europeia, e ainda a PMEs cujos valores mobiliários sejam negociados em mercados regulamentados e que contém regras de reporte relativamente à diligência de vida. Passo agora a palavra à professora Claire Bright. Obrigada. E antes de falar da pressão regulamentar, acho que é importante referir que a pressão também vem dos consumidores e dos investidores, que estão cada vez mais a pedir que as empresas demonstrem que respeitam os direitos humanos. E falando agora da pressão regulamentar, o que podemos ver, e acho que podemos ver muito claramente no slide aqui, e que tem vindo a aumentar nos últimos anos, à medida que a exigência de as empresas respeitarem os direitos humanos nas suas atividades e cadeias de fornecimento globais está cada vez mais a ser incluída na lei. Por exemplo, na Europa, vários países já adotaram leis que exigem que as empresas implementem processos de due diligence. É o caso da França, dos Países Baixos, da Alemanha, da Noruega e da Suíça. E leis semelhantes estão a ser elaboradas noutros países, como Bélgica e na Áustria, e discussões estão a ter lugar em muitos outros países. Entrando na legislação em vigor, iremos focar-nos na França e na Alemanha, tendo em conta a sua importância para as exportações em Portugal. Juntamos aqui uma tábua com os 3 países para os quais Portugal mais exportou em 2021. O primeiro é como larga margem a Espanha, onde, conforme já foi referido, existem movimentos da sociedade civil no sentido de aprovar uma lei de due diligence. O segundo e o terceiro são a França e a Alemanha. Em ambas as jurisdições foram aprovadas normas de due diligence obrigatória. De facto, a França e a lei francesa foi a primeira lei no mundo a ser adotada, exigindo às empresas a implementação de processos de due diligence. Chama-se a lei francesa sobre o dever de vigilância das empresas mais
e das empresas líderes de 2017, ou seja, em francês, a loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères e des entreprises donneuses d'ordre, e foi adotada na sequência da tragédia do Rana Plaza, um edifício do Bangladesh que albergava várias fábricas têxteis que forneciam várias marcas internacionais, incluso marcas francesas, e cujo colapso em 2013 causou a morte de mais de 1.000 trabalhadores. E então, neste contexto, a lei francesa foi adotada e concebida em torno a um duplo objetivo. Por um lado, visa prevenir a ocorrência de tragédias humanas e ambientais no contexto das atividades das empresas francesas e das suas cadeias de fornecimento, tanto em França como no estrangeiro. E, por outro lado, o objetivo da lei foi permitir às vítimas obter uma reparação em caso de danos. A lei francesa aplica-se a grandes empresas registradas em França, com mais de 5.000 empregados em França, ou mais de 10.000 empregados a nível mundial. E a lei exige que essas empresas elaborem, implementem e publiquem um chamado plano de vigilância, plan de vigilance, que inclua as medidas de due diligence razoáveis com vista a identificar riscos e prevenir violações graves de direitos humanos e de liberdades fundamentais, de saúde e segurança das pessoas e do ambiente, resultando das atividades das empresas por ela controladas diretamente ou indiretamente, bem como das atividades dos subcontratantes ou fornecedores com os quais existe uma relação comercial estabelecida. O plano de vigilância deve incluir 5 elementos em particular. Uma mapa dos riscos, que permite a identificação, a análise e a priorização dos riscos. Processos para avaliar regularmente a situação das subsidiárias, subcontratantes e fornecedores. Ações apropriadas para mitigar os riscos ou prevenir danos graves. Um mecanismo de alerta e recolha dos relatórios elaborado em consulta com os representantes sindicais e um sistema para monitorizar as medidas tomadas e para avaliar a sua eficácia. A lei francesa prevê 2 mecanismos de sanções em caso de incumprimento. Em primeiro lugar, a lei prevê a possibilidade de qualquer pessoa com interesse em agir notificar a empresa para cumprir com as suas obrigações, podendo o juiz competente intimar a empresa a cumprir sob cominação de pena de multa. Este mecanismo é complementado pela previsão da responsabilidade civil, que assegura, quando haja lugar a danos que poderiam ter sido evitados mediante o cumprimento das obrigações de due diligence, que a empresa responde pessoalmente pela sua compensação. E agora vou passar a palavra a Inês para falar-nos da proposta da lei alemã. A lei alemã já foi aprovada, mas ainda não entrou em vigor. Entrará em vigor a partir de janeiro de 2023 relativamente a algumas empresas e a partir de janeiro de 2024 quanto a outras. Portanto, a empresa trouxe aqui um período de adaptação para as empresas alemãs. É aplicável a empresas, independentemente da forma legal, cuja administração central, local principal, negócio, sede administrativa estatutária seja na Alemanha, e ainda a empresas que, não sendo alemãs, tenham uma sucursal na Alemanha e cumpram os critérios de trabalhadores mínimos. A partir de janeiro de 2023, pelo menos 3.000 trabalhadores na Alemanha, incluindo trabalhadores que estejam deslocados no estrangeiro,
e a partir de janeiro de 2024, pelo menos 1.000 trabalhadores na Alemanha, incluindo deslocados no estrangeiro. Portanto, é aplicável a empresas de muito grande dimensão. No entanto, como nós já percebemos, estas regras têm como aplicação indireta os fornecedores das empresas, porque, como já referimos, se uma empresa terá de fazer diligência devida relativamente aos seus fornecedores, é muito provável que venha a pedir aos seus fornecedores para também implementarem este processo, e é de referir que foi o que aconteceu em França. Houve muitas empresas francesas que foram pedidas, e PMEs inclusive, que lhes foi pedido que implementassem estes processos. Portanto, a lei alemã incluiu uma obrigação de exercer a diligência devida quanto aos riscos, tanto de direitos humanos como ao ambiente, relativamente às próprias operações da empresa, e ainda quanto aos seus fornecedores diretos e, em alguns casos, quanto aos fornecedores diretos. Portanto, em princípio, a empresa só terá de fazer este controle relativamente às próprias operações e quanto aos seus fornecedores diretos. No entanto, em determinadas situações, que é se a empresa saber que potencialmente poderá haver um risco de haver impactos graves nos direitos humanos e no ambiente dos fornecedores indiretos, a empresa também terá de fazer este controle quanto aos fornecedores indiretos, ou seja, aos fornecedores dos fornecedores. O que se espera aqui é que haja depois um efeito em cadeia, que as empresas, ao pedirem aos seus fornecedores que implementem este processo de diligência devida, também esperam que os seus fornecedores peçam aos seus fornecedores que implementem este processo, para que este processo de diligência devida e a consideração dos impactos negativos nos direitos humanos e no ambiente seja implementado em cadeia. Ainda é importante referir que o conceito de direitos humanos aqui e ambiente está definido na lei alemã. O conceito de direitos humanos é bastante amplo e inclui os instrumentos internacionalmente reconhecidos. Relativamente ao ambiente é bastante mais curto, é bastante mais reduzido e não inclui tantos impactos. Esta é uma obrigação de meios e é baseada no risco. Pelo que já falamos o processo de diligência devida ao abrigo dos princípios orientadores, consegue-se perceber claramente que estas regras são baseadas nos princípios orientadores. O processo implementado deve ser proporcional à natureza da atividade e ainda as medidas a adotar dependerão de vários critérios que estão definidos na lei alemã e que têm como base os princípios orientadores. A capacidade da empresa de influenciar a entidade que violou uma posição legalmente protegida ou uma obrigação ambiental, ou seja, se eu tenho um fornecedor e eu sei que sou o único cliente desse fornecedor, muito provavelmente a minha capacidade de influenciá-lo é muito, muito grande. Portanto, eu poderei ter uma influência maior em tentar trabalhar com este fornecedor de forma a que ele parte de cesse os seus impactos, previne os seus impactos nos direitos humanos e no ambiente. Se eu for se o meu fornecedor tiver 1.000 clientes, provavelmente a minha influência é muito menor e a minha capacidade de trabalhar com ele nesse sentido será muito menor. E a lei tem isso em conta. As medidas que são esperadas dependerão da situação em concreto. Além disso, dependem da gravidade da violação, quão grave é o impacto, por exemplo, nos direitos humanos, se é reversível ou não, se há uma possibilidade de conseguirmos voltar à situação que existiria antes da violação dos direitos humanos ou do impacto ambiental, e ainda a probabilidade de ocorrência. Aqui também cumpre referir que também devemos ter em conta as pessoas que serão afetadas, o número de pessoas que são afetadas e quão vulneráveis elas são. O impacto nos direitos humanos de uma criança, em princípio, terá um impacto mais grave porque as crianças são mais vulneráveis. E este tipo de questões também devem ser tidas em consideração. E, além disso, qual é a contribuição que a empresa teve para o risco ou a violação? A empresa causou diretamente, então tem uma obrigação direta de cessar, prevenir, até remediar e compensar. A empresa apenas tem uma ligação muito indireta com aquele impacto, então a sua atuação não deverá ser tão direta. De qualquer forma, é sempre esperado que as empresas tomem uma ação
e que as empresas ajam sozinhas ou em colaboração com outras entidades para prevenir, cessar ou mitigar os impactos. Além disso, espera-se que essas obrigações sejam integradas no dia-a-dia da empresa e nos seus procedimentos de gestão, muito provavelmente serão integrados na gestão de riscos e no compliance, mas de qualquer forma isto deve ser transversal a toda a empresa, começando na gestão de topo até à parte operacional, e as medidas devem ser revistas anualmente e sempre relevante. E é esperado que este processo de diligência devida seja repetido pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano as empresas identifiquem e avaliem os impactos e tomem as medidas, e ainda sempre relevante, por exemplo, quando há a introdução de um novo negócio, como já referi também, novas localizações, um novo produto, né? Sempre nessas situações é esperado que as empresas voltem a implementar o processo, repitam a avaliação, a identificação e a avaliação e a tomada de medidas. E como eu já referi, é esperada uma monitorização, que as empresas avaliem a eficácia das suas medidas. A lei alemã prevê consequências para o não cumprimento das regras de diligência devida. Primeiro, nomeia uma entidade pública que é responsável pela supervisão e implementação da lei. O Serviço Federal Económico e de Controlo das Exportações, o BACA. Existem sanções por não cumprimento até 50.000 euros, ainda coimas adicionais que poderão equivaler a, dependendo do volume de negócios da empresa, 800.000 euros, se o volume de negócio for inferior a 400 milhões de euros, e se for superior a 2% do volume de negócios anual. Portanto, é uma sanção bastante relevante. E isto é se as empresas não conseguirem implementar este processo de diligência devida, se não cumprirem estas regras que estão previstas nesta regra alemã, e ainda a potencial exclusão de concursos públicos por um período de até 3 anos, que é uma sanção ainda muito relevante. Relativamente à responsabilidade civil, é uma questão debatida, porque a lei exclui a responsabilidade civil, mas a doutrina alemã tende a dizer que isto não significa que as empresas nunca, em qualquer situação, possam ser responsabilizadas ao abrigo desta lei. Portanto, veremos como é que a situação se desenvolve na Alemanha. Tendo em conta que a lei ainda não entrou em vigor, ainda não temos decisões judiciais. Passarei agora a palavra para falarmos da proposta de diretiva, que será provavelmente a regra mais, o instrumento legislativo mais importante para as empresas portuguesas. Obrigada, Inês. Então, sim, no passado dia 23 de fevereiro, a Comissão Europeia divulgou a proposta de diretiva sobre sustentabilidade empresarial e due diligence. Se adotada na sua versão atual, a diretiva será aplicável às grandes empresas europeias, bem como às empresas de países terceiros que conduzem uma parte significativa dos seus negócios na Europa. As pequenas e médias empresas, que representam cerca de 99% de todas as empresas da União, estão excluídas do âmbito de aplicação da diretiva. Mas a diretiva será indiretamente aplicável às PMEs, uma vez que fazem parte das cadeias de fornecimento das grandes empresas abrangidas. Neste aspecto, a diretiva terá implicações para um vasto número de empresas, tanto dentro da União como fora, e ainda nas cadeias globais de fornecimento que existem. As empresas abrangidas serão obrigadas a implementar processos de due diligence para identificar, prevenir, por fim, ou pelo menos mitigar os efeitos adversos em matéria de direitos humanos e também de ambiente. E as obrigações também se aplicarão aos agentes financeiros do mercado, como bancos, fundos de investimento, instituições de crédito, que terão de fazer due diligence previamente a prestarem serviços financeiros. A diretiva prevê a supervisão administrativa por parte de entidades públicas que deverão ter poderes de investigação
imposição de sanções em caso de incumprimento, tal como coimas calculadas com base no volume de negócio da empresa. A diretiva também inclui uma norma que estabelece a responsabilidade civil das empresas em caso de incumprimento. Assim, se não cumprirem as regras previstas na diretiva, as empresas em determinadas situações, podem ser responsabilizadas por abusos cometidos, incluso por outras empresas com as quais se relacionam. E assim, como podemos ver, já está em vigor regras obrigatórias de implementação de due diligence para a empresa. E com a entrada em vigor da diretiva, estas regras serão obrigatórias em toda a Europa para grandes empresas e irão afetar todas as empresas que queiram negociar com estas grandes empresas. Estas novas regras trarão imensas dificuldades e custos também para as empresas portuguesas. E agora temos o tempo a nosso favor, embora não seja muito, para que as empresas portuguesas se mantenham competitivas e continuem a exportar, terão de implementar esses processos de due diligence. E as que começaram já, podemos usar isto também como uma vantagem competitiva. E para esta importância que vos queremos sensibilizar. E agora queria agradecer muito pela atenção e teremos todo o gosto em responder as suas perguntas. Se calhar passamos agora para a parte de respostas a questões. Em primeiro lugar, tivemos várias questões sobre se vão receber a apresentação. Sim, estamos ao dispor para partilhar os slides. Além disso, temos ainda várias questões sobre como na prática é que estes processos devem ser implementados. Como nós já referimos, a implementação deverá ser proporcional, deverá ser proporcional tendo em conta vários aspectos. A própria dimensão da empresa, a gravidade dos impactos que podem ocorrer, a natureza, o contexto da atividade. As empresas deverão, em primeiro lugar, conhecer as suas próprias operações, perceber qual é a sua cadeia de fornecimento, perceber quais são os produtos que utilizam, quais são os riscos que existem relativamente a estes contextos, a esta natureza da atividade. Quais são os riscos quanto aos produtos que usam, quais são os riscos quanto à sua localização, quais são os riscos quanto aos seus fornecedores, localizações de fornecedores, a nível abstrato. Depois deverá haver um processo que é mais concreto para compreender, avaliar, identificar e avaliar estes riscos. Depois a monitorização e o reporte. É importante referir que todo este processo deve ser em consulta com as partes interessadas. Ou seja, as empresas, ao fazerem esta avaliação, não devem se centrar só em si e fazer uma avaliação abstrata. Devem estar em constante comunicação com sindicatos, com os trabalhadores, com entidades que possam ser impactadas pelas operações, com ONGs, de forma a conseguirem efetivamente perceber quais são os impactos que podem acontecer, o que é que existe. Além disso, para determinadas empresas será aconselhável que contratem um consultor externo. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Não. Temos aqui também temos aqui uma questão também sobre a relação entre o tema e certificações em sustentabilidade, que penso que é uma questão muito interessante.
as certificações em sustentabilidade efetivamente podem trazer são um sinal de confiança, são um sinal de confiança e de boa reputação para o mercado. E esta confiança e boa reputação refere-se não só quanto às relações não só quanto às relações com o mercado, com os clientes, com os consumidores, também para atrair investidores, e ainda pode ser uma questão, pode trazer uma boa reputação para os próprios fornecedores, de forma a poder atrair, os clientes, porque na escolha de fornecedores, se as empresas, a escolha de uma empresa certificada trará maior confiança e poderá representar potencialmente um menor risco se o fornecedor for certificado, principalmente determinadas certificações que são efetivamente muito exigentes, como é o caso que foi referido da B Corp. Inês, se calhar havia também uma questão sobre a movimentação no governo português, e poderia responder a isto. Neste momento, o governo português está em via de desenvolver o primeiro plano de ação nacional sobre empresas e direitos humanos, que muito provavelmente conterá expectativas que as empresas portuguesas façam due diligence, mas também que informem sobre as medidas de due diligence em vigor. E também terá que implementar a diretiva europeia da qual falamos. Normalmente, uma vez aprovada, estima-se que a diretiva verá aprovada no final de 2023 e depois o governo português, como os outros governos dos Estados-membros, terão 2 anos para implementar a diretiva no direito nacional. E então, esta legislação agora não é uma questão de se vai ser uma realidade, mas um caso de quando vai tornar-se uma realidade. E gostaríamos só de acrescentar que a última previsão que foi feita relativamente à diretiva, que ainda é só uma previsão, não quer dizer que efetivamente aconteça, é de que entrará em vigor daqui a 5 anos. 5 anos parece muito tempo, mas na verdade não é, tendo em conta a complexidade destes processos e que, se for feito com calma, trará menores custos. Ainda é importante referir, como nós já dissemos, estas regras estão em vigor, já está em vigor em França, que entrará em vigor na Alemanha também daqui a muito pouco tempo, daqui a menos de um mês. Também já está em vigor na Noruega, por exemplo. Portanto, já não é uma questão daqui a 5 anos. Na verdade, se as empresas querem exportar para esses países e querem continuar a exportar e a ser competitivas, é uma questão para hoje. Ainda é de referir que estas regras vão ser obrigatórias para as empresas, ou seja, é expectável que as empresas em toda a Europa e potencialmente também a nível global venham a implementar estes processos. Portanto, as empresas que os fizerem agora ainda é uma vantagem competitiva, ainda é um plus, ainda é algo que podem usar a seu favor. Se esperarem, estão só a correr atrás do prejuízo e serão só mais um. Portanto, de qualquer forma, os custos terão de ser feitos, mas já não terão a vantagem de poder usar isto como uma vantagem competitiva. Inês, também havia uma questão sobre quais são as ferramentas tecnológicas atuais que permitem a automatização dos processos e mitigação do erro humano. E aqui eu queria referir ao blockchain technology, que pode ser uma ferramenta muito útil para ajudar a mapar os riscos, a mapar os fornecedores e para ajudar a identificação, a análise dos riscos. Acho que se calhar não vai ser, não vai poder reemplaçar totalmente a parte humana, não é? Da identificação dos riscos, e Inês estava a referir da importância de também falar com os stakeholders, que é mesmo muito importante, das partes interessadas, para
para ter uma ideia do tipo de impactos que as atividades podem ter, mas o blockchain pode ser uma tecnologia mesmo muito útil para ajudar também neste processo. E, além disso, também gostaria de acrescentar que em determinados setores já se consegue perceber quais são os riscos normais que existem para as empresas em abstrato. Um determinado setor de atividade poderá ter este risco. Por exemplo, a nível global, sabe-se que por exemplo, a indústria mineira é uma indústria que pode ter muitos impactos ambientais. Portanto, as empresas que sejam da indústria mineira já sabem que potencialmente terão este impacto. E perceber quais são os riscos abstratos da empresa também, e do setor de atividade e ainda determinadas localizações, poderá ajudar muito na implementação deste processo. Há também uma questão sobre se há um programa de apoio para a implementação desses processos junto às PMEs, e aqui acho que é importante também referir que a diretiva prevê que será necessário apoiar as PMEs, e acho que é um aspecto muito importante também que tem dois lados, um lado do apoio por parte do governo, não é? Mas também o apoio por parte das grandes empresas que vão a exigir as PMEs nas suas cadeias de fornecimentos alguns passos de due diligence, algumas medidas. Também há estas expectativas que ajudem, que apoiem a implementação destes processos. Sim, e gostava de acrescentar que estes processos vão trazer muitos desafios para as PMEs. Efetivamente, será difícil para muitas PMEs conseguirem implementar estes processos. Por isso, é necessário efetivamente esses apoios. E é necessário que as PMEs não atuem sozinhas, e já estamos a ver movimentos de apoio, mesmo a nível em Portugal. Este webinar foi uma iniciativa também da Câmara de Comércio, e as associações empresariais, efetivamente, pelo que temos visto, em particular a Câmara de Comércio, tem essas preocupações e já estamos aqui a tentar sensibilizar as empresas que não teriam acesso a esta informação de que estas regras de due diligence estão a acontecer. E por isso é importante que as PMEs atuem em colaboração com os seus fornecedores ou com os seus clientes, que sejam grandes empresas, mas também percebam que estão a haver aqui iniciativas. Esta iniciativa de sensibilização já é uma medida de apoio e que queremos sensibilizar as PMEs. Bom, temos aqui mais uma questão: qual é a ligação entre o due diligence e a ESG? ESG significa Environmental, Social e Governance, ou seja, ambiental, social e governação. São os fatores que as empresas devem ter em consideração. Normalmente ESG e sustentabilidade são usados como sinónimos, na prática não são sinónimos, mas na prática corrente acabaram por se tornar muito sinónimos. E aqui a ligação é: diligência devida significa que nós temos que considerar os impactos que podemos ter no ambiente, nos direitos humanos. Portanto, e o ESG é a consideração de questões ambientais, sociais e de governação pelas empresas. Essa consideração pode ser a nível de impactos negativos, no sentido de não criar impactos negativos, do not harm, ou pode ser impactos positivos, de tentar promover o ambiente, fatores sociais ou uma boa governação. Estas regras de due diligence referem-se à parte não ter impactos negativos, à parte mais do not harm. Como eu disse, o I é a parte ambiental, portanto, as empresas vão ter que ter em conta os impactos ambientais. O S é a parte social, vai além dos direitos humanos,
tem outras questões por exemplo, os trabalhadores. Existem vários impactos sociais que as empresas devem ter em conta, mas a nível desta due diligence é mais referida aos direitos humanos. Se bem que as regras de direitos humanos, o que é considerado um impacto negativo nos direitos humanos é bastante abrangente e engloba os impactos mais importantes que podem acontecer nos direitos humanos. E quanto à parte do G, o G é a parte da governação da empresa, as políticas anticorrupção, a parte fiscal, que apesar de não estarem diretamente relacionadas com os direitos humanos, estão muito ligadas. Uma empresa que tenha mais práticas de governação está mais suscetível a causar violações nos direitos humanos. Por exemplo, uma empresa, um ambiente, um país que tenha altos níveis de corrupção, é mais provável que nesse país ocorram grandes impactos negativos nos direitos humanos, por exemplo.